Ei, amiga! Deus te abençoe, Iraci. Tudo bem por aí? Uau! Obrigada, Tudo Jesus, pela tecnologia, amiga. Olha, pelo de Deus. a gente está em dois lugares diferentes do mundo e Glória ainda juntas. a Deus. Obrigada, Jesus. Então, a gente está aqui para fazer um Glória culto a Deus por maravilhoso com isso. essa mulher maravilhosa, missionária, guerreira, lutadora, amiga de muitas horas, de muitos momentos. A gente passou muita coisa aí junta já, né, Iraci? E a gente está aqui porque Iraci Só Deus sabe. tem ajudado a gente no trabalho com a intercessão, dando aí aulas para as meninas. A gente está com um grupo de intercessão, ela tem ajudado muito, porque tem uma vida de oração e está aqui dando todo o suporte para nós. Amiga, fala um pouco aí da sua vida missionária, do que você tem experimentado. Conta pra gente. É, viver o chamado afiador, né? Até a gente descobrir e alinhar tudo à vontade de Deus e calar as nossas emoções. Então, passei por um longo período de um processo de Deus até chegar aqui, né? A certeza de que Deus tinha ele mostra para a gente o caminho, ele mostra para a gente começa, Uau, como vai ser, amém. mas ele não mostra isso, né, de como a gente conseguir isso. Se ele mostrasse, eu acho que a gente desistiria, Pois é. mas mostrou para mim algumas situações em relação a vir para cá. Eu já vinha para cá, todo ano vinha visitar esse país, e ano passado Deus me deu a oportunidade de servir numa comunidade Zulu e numa comunidade pobre aqui da região. Uau. Tinha ideia do que o Senhor estava preparando para isso, né? E, e então aquilo mexeu muito dentro do meu coração, porque quando eu pisei naquele lugar, fazendo os trabalhos que eu estava fazendo lá, aquele povo, e com tão pouco eles estavam tão felizes, aquilo arrebatou meu coração, e foi como vou. Para muita gente, as pessoas usam aquela palavra déjà vu, né? Uhum. Mas ali era mostrando o propósito que Deus fez na minha vida e o propósito pelo qual Deus me criou e me Uau. chamou Aleluia. desde a minha infância. Quando eu cheguei naquela comunidade Zulu, levando alimentos para eles, e eu olhei ao redor, eu ouvi muito clara a voz de Deus falando: "Você já esteve neste lugar antes, eu Uau. como", e aquela sensação de que eu nasci naquele lugar, que eu vivi aquele mesmo estilo de vida, eu reconheci tudo aquilo. A minha infância toda processo, eu visitei, eu estive em lugares que foi exatamente aquela realidade daquelas pessoas. Uau, amiga. Nossa, que incrível, né? É o Senhor, o Espírito. Isso é realmente quando se alinha o Kairos com o Cromos de Deus, né? Ele passa por todo o processo, nos mostrando durante para o qual nós fomos chamados, e a gente não entende no momento. E no determinado momento que você está realmente se alinhando à vontade de Deus, você consegue perceber e entender qual foi todo o processo que você viveu até chegar ali. Então, ali era o momento exato que eu sabia que eu fui chamada para este povo aqui, que Deus me preparou para isso. Uau. Então, um novo processo, né? E fazendo uma aplicação para o nosso dia a dia, todos nós temos um chamado, né? A Bíblia diz, na Bíblia,
mostra que o nosso primeiro ministério é a família. Então, nós precisamos alcançar a nossa família, alcançar os inalcançados ao nosso redor, né, a nossa vizinhança, filhos, relacionamentos, e quando nós percebemos a tão grande diferença do que Deus tem nos revelado para a realidade que nós estamos vivendo, a gente acha uma coisa muito distante. E esse é o exato momento que a gente tem um entendimento e diz: eis-me aqui, Senhor. Amém. Que eu fui chamada. Começa em mim esse processo. Sim. E naquele momento foi um momento crucial na minha vida, porque Deus falou muito claramente dentro de mim, que é aquela passagem de Hebreus 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sem Deus. Naquele momento eu chorei muito, porque Deus estava falando para mim: agora vamos lapidar, vamos trabalhar a parte dentro de você para limpar tudo o que te atrapalha entre o nosso relacionamento. Uau. Então, vamos brilhando firmemente para o alvo. Então, ali começa a grande obra do Senhor. Ali começa o grande projeto do Senhor. E é isso que acontece na nossa vida. Você disse sim. Deus vai começar a falar mais claramente para o que nós precisamos fazer. Perto de Deus, para ouvir clareza aquele chamado que ele Então é isso, né, amiga? É um processo. Obrigada. O Senhor tem um projeto para nós, tem todo um processo do trabalhar dele na nossa vida, né? E é passo após passo, e nós falamos sim para o Senhor, e aí ele começa a operar na nossa vida. E me fala. Então, esse processo é o início de que você vê onde você realmente para onde você vai. Agora você tem um norte. Tudo isso precisa nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus, ter um relacionamento com Deus através da oração, da leitura da palavra, para passar mais tempo com Deus, para lapidar o que nós precisamos, o que precisa ser lapidado, e até o que Deus tem para nós, é toda a obra pelo qual nós fomos chamados. Isso é para todas as áreas da nossa vida, isso não é só para uma área relacionada para dentro da nossa casa. Então, agora começa a cura das nossas lepras, né? Tudo que a gente mantém escondido, né, debaixo da capa, para esconder as nossas lepras, as nossas feridas, Deus começa a nos lapidar. E aí é esse processo que ninguém nos conta, né? Ninguém fala para a gente esse processo, mas e muita gente também desiste nesse processo, né? Quando começa esse processo, porque aí começa as lutas, se posiciona, o diabo se posiciona também para parar você, e aí você começa a ver
muito mais, muita luta, você batalha mais. Meu Deus, agora que eu estou alinhada, que eu estou ouvindo mais a Deus, por que isso está acontecendo? Por que meu marido piorou? Por que meu filho piorou? Por que essa situação está pior, né? E então esse momento só está pior porque você está cada vez mais próximo de Deus e Deus ele é didático, ele não te mostra tudo, você precisa passar por um processo. Temos uma revelação do primeiro passo sobre o nosso chamado, ou aonde Deus quer que a gente chegue, a gente começa a ter ficar tão eufórico e começa a criar uma expectativa e uma cena na nossa cabeça de como vai ser, como vai ser tudo, né? Mas na verdade, é desfeito, porque Deus trabalha de uma forma simples, como foi com Naamã, né? Deus poderia ter curado Naamã na primeira etapa, no primeiro mergulho, mas Deus queria curar primeiro a alma de Naamã e prepará-lo para ele receber um milagre. Amém. Né? Então, aqueles 7 mergulhos têm um significado. O primeiro mergulho foi para despir da altivez dele, do orgulho dele, porque ele era uma pessoa importante. Então, ele precisava mergulhar, e cada vez que ele mergulhava e levantava, ele estava sendo curado de algo na vida dele, para que ele alcançasse um milagre. Amém. E que fosse feito da forma de Deus. Mas, para isso, precisou alguns passos de fé, para trabalhar a nossa fé, precisou obediência, precisou dar com aquilo e dizer, ok, como um dos oficiais falou, um profeta não te pediu coisa tão difícil, você já está aqui, o que custa você ir lá se lavar no rio? Então, muitas vezes, algumas pessoas para falar com a gente, ei, acorda, você está sendo orgulhoso, você está uma imagem, milagre, que não é dessa forma trabalhar. Deus vai trabalhar da forma que você quer que Deus trabalhe. É o seu ser. Entende? A gente, cada vez mais você se aproxima de Deus. Cada vez mais você passa tempo com Deus. E as dificuldades e desse processo vão aumentando. E a gente vai perseverando. E a gente vai sendo curado da nossa incredulidade durante esse processo. E fazendo milagres e mais milagres, pequenos milagres, Deus vai fazendo. Então, né, amiga? Pois é. Não é do nosso jeito, né? A gente tem que estar aberto para ser o que o Senhor tem pra gente. Muitas vezes a gente tá batalhando e lutando e se esforçando porque a gente quer que seja assim e a gente quer ser Deus, né? Quer se colocar no lugar de Deus e falar, não, Senhor, olha, não é assim que se faz. Aí é complicado. A gente quer ensinar a Deus como a gente quer o nosso milagre. E a gente esquece que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, para o nosso bem, para o bem daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Amém. O propósito que foi chamado. Então, se a gente imagina, se a gente cria uma cena do nosso milagre, é melhor para a gente. E para a gente abrir mão dessa nossa vontade, dessa nossa imaginação, dessas nossas dessa mania que nós temos de querer pegar o controle das coisas e passar à frente de Deus e dar ordem para Deus, é um processo muito difícil. É possível. Isso só é possível
com proximidade, relacionamento com Deus. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos íntimos, né? Então, quando você, por exemplo, aqui tem várias crianças, e tem crianças que elas já têm o seu jeito de viver, mas existe uma que ela é mais insistente, mais dependente da presença do pai. E tudo que ela quer fazer, ela convida o pai para fazer, para ensinar, para estar perto. Ele se torna um filho mais íntimo, mais insistente e que consegue mais a atenção do pai. Assim somos nós. Se nós fizermos, se nós insistirmos em oração, com esse, chegar mais a Deus e pedir cada vez mais para tudo, pedir a opinião dele para tudo que nós vamos fazer. Isso é extremamente possível e natural. Nós esse processo de forma mais rápida e menos dolorosa. Amém. Amém. A palavra fala: chegai-vos a Deus, né? Ele chegará a vós. Então, a gente se aproxima do Senhor, a gente busca mais Ele, deixa a nossa vontade de lado um pouco, né? E vai atrás do que Ele quer, e as coisas vão ser mais fáceis, né? Isso. E a lição de Naamã, para a gente falar sobre esse processo de uma vida de oração e para a gente ser bem sucedido nas nossas batalhas diárias para alcançar o coração da nossa família, resgatar o casamento ou restaurar o casamento. Principalmente, inicia o processo, começa em nós. E não no que nós esperamos que o outro faça primeiro. Amém. Faça você, dê o primeiro passo, se disponibilize para Deus fazer a obra em você. Reconheça você, os seus erros, o seu orgulho. Se posicione você que Deus te chamou. Seja uma pessoa que deseja ardentemente ser digno de carregar o nome e a presença de Deus na sua vida. Isso só é possível. Vida de oração. Mas eu tenho um dia corrido, eu tenho isso. Tem muita gente que tem. E mesmo assim, eles priorizam o tempo de oração. Exatamente, eu acho que é uma questão eu li um livro, né? De prioridade. Qual é a prioridade do seu dia? O tempo é a nossa moeda mais cara, né? Então, investe o seu tempo. Depende do que você quer fazer algo, você vai gastar tempo com aquele algo. Se você quer conhecer alguém, você vai passar tempo com aquela outra pessoa para conhecer alguém. Então, se você quer conhecer mais sobre Deus e ter esse relacionamento com Deus, só é possível passando tempo com Deus. Amém. Mais o seu tempo com Deus. Isso, mas eu acordo cansada. Acorda não, querida, porque quando você está com Deus, Ele reme o tempo, você pede: Senhor, reme o tempo para mim, amanhã eu tenho tantas coisas para fazer, renova minhas forças. Isso é extremamente possível. É extremamente possível começar a simplesmente pensar em algo que você deseja, e aí as coisas acontecem. Você nem orou a respeito, você só desejou aquilo na sua mente. Se eu pudesse ter isso, e aí alguém aparece e te dá aquilo, e você nem pronunciou, mas é isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando todo o desejo da tua vida, da tua alma, é em servir a Deus, é agradar a Deus, é caminhar e fazer a vontade de Deus,
a qual ele te chamou, todas as suas que você esqueceu e deixou de lado, em um só momento, em um lafejo de momento que você diz assim, Deus, eu queria tanto isso, via, como eu tenho vivido esses milagres aqui, né? Eu vim para cá, eu cheguei aqui no país com R$ 300 na conta, Uau. um centavo no bolso, nem para pegar o táxi para ir para o alojamento. Possível isso acontecer. Eu tenho vivido milagres, eu sofri um acidente e fiz uma cirurgia, foi feita uma cirurgia que custou US$ 9.000. Meu seguro estava vencido, foi Deus que fez, para mim Uau. permanecer nesse país. É assim que o Senhor lida com a gente, quando a gente está próximo dele, né? Então, para finalizar, eu quero deixar uma palavra para vocês que diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus vai honrar a sua fé. Uma das coisas dos 7 mergulhos de Naamã que nos ensina é a fé, a obediência e a fidelidade. Deus, ele não olha ou não honra, não é tanto a nossa necessidade, mas é a nossa fidelidade, Uau. a nossa nossa perseverança, a nossa permanência. Se fosse a gente, já desistiria no primeiro mergulho, no terceiro mergulho, se a gente não está vendo nada acontecer. Mas a persistência, a perseverança e aquela que nós vamos ser, que é a nossa lepra que vai sendo curada, vai obedecendo. Em toda a minha vida eu ouvi uma frase que diz assim: se você quer chegar onde outros não chegaram, faça o que outros não fizeram. Amém. Então, esse é o caminho. Amém. Seja perseverante, seja Com fiel certeza. e mantenha firme a sua fé, com Amém. os olhos firmes no Senhor, Exatamente. A gente tem prosseguindo para falado o muito alvo. de 2 Coríntios 5:7, né, aqui na Pink, que foi uma coisa que eu recebi no meio da noite, né? Um versículo que eu recebi só a referência, fui olhar de manhã para saber o que era o versículo. E assim, o Senhor falando com a gente muito isso, sabe? Assim, que a gente não olhar para o que está à nossa volta, não ficar com os olhos postos no que está acontecendo, mas olhar lá à frente as promessas, né? 2 Coríntios Sim, 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, é essa fé que nos move. Manter os olhos fixos em Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Olhos firmes nas promessas do Senhor. E é uma coisa que a gente tem falado nós duas também, que é a gente tá buscando a palavra, tá orando a palavra, né? Ter esse conhecimento da palavra. isso, Como é que a gente vai clamar promessas que nós não conhecemos? Né? Então a gente vai exatamente. estudar a palavra, a gente vai passar tempo com o Senhor, vamos conhecer as promessas que a gente pode se apegar, que a gente pode estar clamando para fortalecerem a nossa fé. A gente sabe que Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir a palavra, né? Vem da palavra, de você estar passando tempo com a palavra, porque naquela época não se lia, se ouvia, né? Por isso que o versículo diz ouvir a palavra, hoje a gente pode ler a palavra. Então, assim, é a palavra que vai dar essa fé, é a palavra que vai estruturar essa nossa fé. Minha amiga, minha irmã, eu sei que você está aí com compromissos aí na casa, tem visitantes para atender. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse tempo maravilhoso. Eu oro, né, para que alimente as meninas que estão assistindo, assim como me alimentou esse tempo que a gente passou junta. Normalmente é assim, a gente vai conversar, é palavra, 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 e é uma ajudando a outra e fortalecendo a outra, e eu espero que esse tempinho que a gente passou juntas possa fortalecer muito as minhas irmãs que estão assistindo, né? E vamos Amém. fazer uma oração, né? Vamos sim. Aleluia. Obrigada, Jesus, acabar com chave de ouro.
Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo juntas, Senhor, obrigada por essa palavra que foi derramada nos nossos corações, Senhor Jesus, que possa alcançar muito, Senhor, que essa não seja a última vez que nós nos reunimos assim, em live, Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas, Senhor Jesus, que possamos fazer isso muitas vezes. Abençoa, vai com Iraci agora. Senhor, eu oro que você supra abundantemente para ela, Senhor, nesse novo país, Senhor, esse sonho dela, desse Natal especial que ela quer fazer, Senhor, você supra todo o dinheiro que ela precisa, tudo que ela precisa, em material, em mão de obra, Senhor Jesus. Vá preparando, Senhor, falta muito pouco, mas você vai à frente, Senhor, e realiza esse sonho, Senhor, que nós sabemos que Amém. você colocou no coração dela, Senhor. Move, Sim, Jesus, os sim, céus e sim. a terra, Senhor, e faz esse sonho ser Aleluia. realizado, que com certeza vai alcançar muitas pessoas, esse testemunho, esse Deus, tempo de Natal, que é uma em nome comemoração de supostamente Jesus. do seu nascimento, que vai realmente impactar muitas vidas e vai trazer muitas vidas para você, Senhor. Vai causar muita salvação Sim, aí nesse povo que ela está alcançando. Em sim, nome de Jesus, sim, abençoa o Senhor. resto da nossa semana. Jesus, Jesus. Aleluia. Amém. Tchau, Amém. minha Obrigada pelo irmã. convite. Estou aqui sempre à Ai, disposição. que bom. Eu vou. Deus abençoe a todas as meninas aí, guerreiras Amém. intercessoras. E obrigado pelas orações, meninas, por esse novo desafio que é fazer uma ceia de Natal para os moradores de rua aqui da área. E é um projeto bem desafiador. Amém. E eu creio que Deus está nisso, porque Ele, a obra é dele, Amém. a piada dele, então é operando dele, mais ninguém. Junte-se a propósito aí nesse novo projeto, em oração, em divulgação, então, tá? Qualquer informação, ela que ela para vocês. Amém. Falhou um pouquinho, mas ela falou um pouco do projeto e disse que se alguém quiser mais informações para falar comigo, que eu passo para ela. Tá bom, gente? Beijo no coração, Deus abençoe, boa Amém. semana para todos. Beijo.